O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma das principais funções do sacerdote é oferecer sacrifício a Deus em favor do povo. Se vocês prestarem bem atenção nas orações e munições que o padre vai fazendo na missa, é o padre que fala a Deus em favor do povo. O sacerdote oferece sacrifício. E o sacrifício oferecido nesse altar é o próprio Cristo, na Eucaristia, que é oferecido. E junto com o Cristo, o padre que faz o sacrifício, ele também se oferece. Porque no sacerdócio antigo, o sacerdote ele oferecia uma vítima que não era ele. Ele pegava um animal e oferecia, ou também podiam ser hortaliças e oferecia como sacrifício. Mas no sacerdócio de Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é a vítima. E ele é o altar. Por isso vocês percebem que na Santa Missa o padre muitas vezes ele fica nessa posição, porque é a posição do crucificado. Essa posição faz referência a Jesus que na cruz está crucificado. Por isso a posição correta de se rezar o Pai Nosso não é assim. É assim. Porque vocês também, no Pai Nosso, vocês estão colocando ali em prática o sacerdócio comum dos leigos. Sacerdócio que, na prática, acontece no dia a dia quando vocês oferecem o sacrifício de vocês em favor dos mais necessitados, ou quando, sentindo na própria carne o sofrimento, vocês oferecem esse sofrimento como sacrifício a Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar diante das dificuldades. O mesmo vale para o padre, só que, além disso, o padre oferece o sacrifício no altar e o sacrifício da sua própria vida, se consumindo por amor ao reino de Deus. Então, não sei se vocês percebem, mas fica claro que o sacerdócio é um ministério de grande amor. É preciso ter muito amor para dar de si mesmo. Amor que transcende as barreiras impostas pelo tempo e pela dureza do coração humano. Aqui, os fariseus, eles querem estabelecer um limite para o amor. Um dia, uma hora, uma data, uma doutrina. No entanto, São João vai dizer na primeira carta do capítulo 4 que Deus é amor. Deus, Ele que é amor, não cabe no tempo e no espaço. E aí Santo Agostinho vai nos ensinar que a medida do amor é amar sem limites, porque não existe limites para Deus que é amor. Poucas vezes nós vemos Jesus
irritado, com raiva nos evangelhos. E todas as vezes que ele está irritado, irado, é por conta da dureza do coração dos homens, a dureza que gera entre a humanidade e Deus um abismo do qual o homem não pode se aproximar de Deus, o homem não pode ser salvo se o coração estiver duro. A única coisa incompatível entre o homem e Deus é a dureza do coração, que o impede de se arrepender, e sem arrependimento não tem salvação. Portanto, a consequência da dureza do coração gera profundas marcas espirituais, emocionais e até relacionais entre nós. A distância de Deus, o distanciamento de Deus é o primeiro. Pode anotar, primeira consequência é o distanciamento entre nós e Deus, a consequência da dureza do coração, que gera então uma resistência à graça divina. A pessoa não se abre ao amor e nem à vontade de Deus, porque ela tem um coração duro. Tudo tem que ser do jeito dela, conforme a vontade dela. Ela é que impera sobre Deus, ela é que manda em Deus, tem que ser do jeito dela. Se não for, não serve. Aí ela sai da igreja, ela se revolta com Deus, ela não se confessa, ela vai embora. Coração duro. Isso leva a uma estagnação espiritual, não tem crescimento na fé. A segunda consequência é a falta de empatia e amor pelo próximo. Dificulta o perdão. A pessoa que não, assim como não existe limite para o amor, não existe limite para o perdão, porque Jesus perdoou o maior de todos os crimes, que foi o crime de matar o Filho de Deus. Então, nada que alguém tenha feito contra você não seja digno de perdão. A dificuldade de perdoar é a dureza do coração, dificuldade de ter compaixão, a capacidade de ter empatia pelas pessoas, e aí as relações humanas elas se tornam superficiais, utilitaristas. Nós usamos uns aos outros, nós não nos amamos. Insensíveis à necessidade alheia. E por fim, cresce na pessoa de coração duro, atitudes destrutivas. Abre o caminho para o orgulho, a teimosia, o ressentimento, conflitos externos e internos, gera em nós ansiedade, amargura, solidão. Qual é o pecado contra o Espírito Santo do qual não existe perdão? Justamente a negação da misericórdia de Deus, que é fruto de um coração duro. Se a gente puder imaginar como é o inferno, existem várias analogias para dizer como é o inferno. A gente sabe pelo catecismo que o inferno não é um lago de fogo, mas é, na verdade, a ausência de Deus, que dói muito mais do que qualquer dor física. Mas se a gente puder imaginar o inferno, nós podemos imaginar uma pedreira que guarda os corações de pedra que não se deixaram transformar pelo Espírito Santo. E o que gera muitas vezes a dureza do nosso coração é o medo de sofrer, o medo de carregar a sua cruz, o medo de se decepcionar, o medo de ser ferido, que vai endurecendo. Jesus se decepcionou, Jesus foi traído, Jesus foi morto. E na cruz, a atitude dele é amar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ele amou até o último suspiro.
é incompatível entre nós e Deus? O egoísmo e a indiferença. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja